Começando agora mais um vídeo aqui com o nosso quadro Pastor Responde. Você faz a sua pergunta por aqui nos comentários ou também na minha caixinha de perguntas que eu abro lá no Instagram. Eu seleciono algumas que eu acho muito interessantes e trago pra cá. Hoje tem muita pergunta maneira e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito edificante. Então bora lá para as perguntas. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui pelo canal. E se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe poderosamente, se divirta bastante e que, acima de tudo, o seu conhecimento pelas Escrituras Sagradas cresça abundantemente. Vamos para a nossa primeira pergunta. Eu sou de esquerda e cristão, não pode isso por quê? Olha só, gente, isso é um assunto polêmico, já começa com essa, né? Poxa vida, obrigado aí. Toda a equipe de seleção das perguntas, né? Que sou eu, essa equipe. Mas tem que responder. Perguntou, a gente responde. Olha, a gente está num momento muito dicotômico da nossa sociedade. Politicamente, então, nem se fala. O presidente foi eleito com apenas 2 milhões de votos a mais, numa diferença aí de, sei lá, de 59 a 61. Foi uma maior competição histórica de votação, né? Então esse assunto está em pauta. Muitas pessoas se consideram de esquerda sem entender exatamente o conceito da esquerda. Assim como muitas pessoas também se consideram de direita sem entender exatamente a doutrina da direita. Ser de esquerda muitas vezes está associado de forma rasa à questão de cuidar dos pobres, dos mais necessitados. Se destaca mais o social, muitas vezes, do que na política de direita. Isso de forma publicitária, digamos assim. Porque no final das contas a gente sabe que a política de direita também, ao fomentar o desenvolvimento do capitalismo, o crescimento econômico, o desenvolvimento de emprego, pessoas são empregadas, né? Não é o Estado que gera emprego, mas sim a iniciativa privada. Tem muito isso, mas ser de esquerda no conceito de, eu me preocupo com as pessoas, com os mais fragilizados, com uma política de assistência social, tá lindo, isso tá muito bom também. Agora, existem coisas que a esquerda tem defendido, né? Como o aborto, como a questão da legalização das drogas, muitos vieses aí ideológicos que vão totalmente contra o que as Escrituras Sagradas afirmam. O meu pai, já falecido, né? Meu pai faleceu tem 1 ano e meio. Só que muito antes dele falecer, ele já estava com Alzheimer e tudo. Então ele estava bem debilitado nos últimos anos da vida dele. Ele não pegou essa discussão política tão grande entre Lula e Bolsonaro, por exemplo. Mas ele era um cara de esquerda, porque ele sempre se preocupou com a pauta do meio ambiente, ele sempre se preocupou com os mais necessitados e também com a parte cultural da nossa nação. Então, assim, ele tinha um papo de esquerda muito grande. Porém, ele era contra a união homoafetiva no sentido de igrejas têm que realizar casamentos de pessoas do mesmo sexo, sempre foi contra. Se falasse em aborto perto dele, ele tinha um treco, ele era totalmente contra aborto e drogas. Então, assim, tome muito cuidado, porque hoje os pacotes estão bem fechadinhos. Se você acha que você é de esquerda, às vezes você acaba defendendo coisas que a sua fé vai contra, tá bom? Então, ser de esquerda e ser cristão, você vai ter que ponderar muitas coisas do lado da esquerda. Assim também, gente, convenhamos que também temos que ponderar o lado da direita. Eu sempre fui de direita, em diferente viés religioso, mas é mais pela política, né, de direita, que eu entendia que sempre foi melhor, né? Mas é a opinião. Só que, indiferente de esquerda ou direita, o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia defende é o que nós vamos defender. A nossa apologética, a defesa da nossa fé, tem que ser baseada na Escritura Sagrada, e não em viés político. Vamos para a segunda pergunta, bora lá, pessoal! Cristão pode comemorar a Semana Santa? Olha, a Semana Santa, pessoal, é um evento católico, né, que vai ser oriundo ali do Domingo de Ramos, né? Então tem o Carnaval, depois do Carnaval começa a Quaresma. A última semana da Quaresma se inicia no Domingo de Ramos e aí vai ser uma semana todinha até o Domingo de Páscoa. No último final de semana que vem a Páscoa, tem a Sexta-feira da Paixão, o Sábado de Aleluia e a Páscoa, o Domingo de Páscoa, né? Então, a última semana que antecede a Páscoa vai ser a Semana Santa. É um evento dos católicos. Se você quiser tirar esse período para refletir na morte sacrificial de Jesus, no impacto da sua presença na Terra, em toda a sua jornada como Filho de Deus encarnado, maravilha, né? Mas nós, protestantes, não celebramos essa semana, não. Apesar de que, dentro da liturgia cristã, o que se fala na Semana Santa é muito importante, sim, com ressalvas, é claro, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, muitos católicos inscritos aqui no canal, a questão de alguns posicionamentos doutrinários dele que divergem o nosso. Mas, em regra, a mensagem da Semana Santa é muito bonita, sim. Terceira pergunta. Vou me casar esse ano. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Parabéns.
Deus te abençoe. E essa caixinha de pergunta eu coloquei no que eu posso te ajudar. Ele tá dizendo, vai casar? Então deixa eu te dar 3 dicas, 3 orientações importantes para quem vai se casar. Você precisa ter esse tripé, tá? Para ficar em pé, tem que ter um tripé. Quais são? Estrutura emocional. Tu é homem, seja homem. Não é menino que tá casando, não, é homem. Teve DR com a tua mulher? Resolva como homem. Não vai pras redes sociais, não manda indireta, não volta pra casa da mãe com briguei com a minha mulher, vou pra casa da minha mãe. Tu é homem, se vira no teu quadradinho. Estrutura emocional pra saber lidar com as situações. Entendendo que a mulher é o ser mais frágil do seu relacionamento. Então, e tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Jesus se entregou pela igreja, então se entregue, morra pela sua esposa. Só que não é uma morte rápida, né? Apesar de que a morte de Jesus durou 9 horas, né? 10 horas. Mas não é essa morte, é a morte diária. Até o último dia da sua vida você está morrendo pela sua esposa. Primeira coisa, estrutura emocional. Segunda, estrutura espiritual. Você tem que ser o sacerdote da sua casa. Você tem que levar a sua casa à oração, a busca ao Espírito Santo, leitura bíblica, devocionais, cultos domésticos, levar a sua família para a igreja. Ah, não, a mulher é a mulher de oração e o homem é o que fica no sofá sentado. Tá errado. Que Deus te deu uma mulher de oração. Amém. Mas o homem é o sacerdote. Você é o cabeça do seu lar. Tenha a sua estrutura espiritual. Traga para dentro da sua casa a presença de Deus. Você vai ver grandes coisas. E a terceira, pessoal, numa boa, estrutura financeira. Se você não tem um emprego estável, se você não tem uma fonte de renda, não inventa de casar ainda não, porque você vai passar necessidade e vai ficar dependendo dos seus pais. Aí o que vai acontecer? Seus pais te patrocinando, os seus sogros te patrocinando, eles vão se sentir donos de vocês e vão mandar no relacionamento de vocês. Eles vão ficar se metendo nos móveis, na pintura da casa, não vão almoçar em tal lugar, em tal restaurante. Não é falar assim, então eu tenho que ser rico, casa própria. Não, nada disso. Mas se a sua noiva tem uma qualidade de vida, que você tem uma prospecção de dar pelo menos a mesma coisa. Não de início. Início de casamento é mais apertadinho mesmo, que você tá mobiliando casa, às vezes fez uma festa, tá pagando festa. Mas que você tenha prospecção, ou seja, que você tenha vislumbre, que você tenha algo projetado para não tão longe, que em pouco tempo, no primeiro, segundo, terceiro ano, vocês já estejam numa qualidade de vida igual vocês tinham antes de casar, ou melhor, né? Então, estrutura emocional, estrutura espiritual, estrutura financeira. Olha, essa pergunta agora é boa, hein, gente? Vamos lá. Tô meio atrasado, mas tô desanimado do meu ministério, mas não dos caminhos de Deus. Tá, pelo que eu entendi aqui, você tem um ministério, se sente atrasado no seu ministério, na sua chamada, tá meio bolado com a obra em si, com o trabalho direto, mas não com Jesus. Isso acontece demais, pessoal. Pessoas que se dedicam muito, que trabalham muito, que servem muito, e aí se cansam, se estressam, se desanimam, estacionam seus chamados. Tem várias razões para isso acontecer. Uma delas é falta de pastorado. Às vezes você está trabalhando demais na igreja e o pastor não está cuidando de você. E quando eu falo pastorado, às vezes não necessariamente o pastor da igreja, porque a igreja pode ser grande, mas que um líder de uma célula, que um líder de um ministério ali, que alguém te acompanhe. Todos nós precisamos ser acompanhados. Esse negócio de andar sozinho sempre dá chabu. Outra razão é, trabalha demais na igreja, sabe? É um ativista na igreja. Trabalha no departamento infantil, no departamento de louvor, no ministério de jovens, no ministério de mídia, no ciclo de oração, tá em tudo. Chega uma hora que você se esgota. O que eu te recomendo? Pegue aquilo que você faz bem e exerça aquilo como prioridade. Auxilie em outras coisas, mas não abraça a igreja toda não, porque você vai cansar. Ninguém, nem o pastor da igreja, consegue abraçar a igreja inteira. Então, faça aquilo que você é bom, desenvolva aquilo que você é bom e deixe outras pessoas fazerem outras coisas. Minha igreja é pequena, eu tenho que fazer tudo. Aí você vai, com a sua liderança, definir as prioridades que aquela igreja precisa ter e trabalhar em cima das prioridades. Não dá para pegar uma igreja pequena e cobrar que ela tenha tudo que uma igreja gigante tem. Isso é covardia. Então pega o que é essencial para que tenha uma igreja, ou seja, que tenha os cultos, que tenha pastorado, que tenha convívio, comunhão, que tenha a Bíblia Sagrada, que tenha intercessão e uma sala de crianças para ensinar a Bíblia para as crianças. Meu irmão, pronto. E se não tiver louvor? Bota um playback, solta uma música. Não é tão prioridade quanto as pessoas pensam. Bíblia é prioridade. Louvor não é prioridade no sentido de ter uma orquestra inteira. Não. Adorando ao Senhor em espírito e em verdade, tá sossegado. Então, diminua o seu fardo no exercício da obra, faça o que precisa ser feito e tenha tempo para a sua família e a sua vida também fora das 4 paredes da igreja. Assim você descansa e faz com excelência as coisas de Deus. Eita, mais umas perguntas que o pessoal me manda, vamos ler aqui. Gosto de música triste ou melancólica, mas minha mãe não curte eu escutar. É pecado ouvir? Olha, não é pecado ouvir música melancólica, não. Agora, você tem que entender o motivo de você ouvir essas músicas melancólicas. Tem jovem que gosta de ficar ouvindo por uma questão de depressão.
tá? Muitas vezes os pais acabam não sabendo lidar com esse tipo de assunto com seus filhos e acabam sendo muito rudes e grosseiros. Para de ouvir isso aí, menino. Pô, deixa de ser bobo, é besteira, desliga esse som aí. E aí acabam não tratando, às vezes, a sua alma, o seu coração. Conversa com a sua mãe. Ou qual é a razão? Ela não gosta porque ela se preocupa com você. Ela não gosta porque ela não quer ver você nessa situação. Talvez ela não seja a pessoa mais adequada para lidar com isso. Procura uma liderança, procura um pastor, procura um conselheiro. Vai lá e fala assim, olha, eu tô ouvindo muito isso por causa disso. Tem uma razão. Se você for pastoreado, se você for acompanhado por um líder de um grupo, de uma célula, você vai diagnosticar que a razão de que faz você gostar tanto assim de passar o dia ouvindo músicas melancólicas e tristes tem uma raiz. Tratando essa raiz, você vai ser curado, que é o que você precisa agora, ser curado. Mas esse tipo de conselho é muito difícil dar para um vídeo, a gente não tem tempo junto, eu não te conheço pessoalmente, muito difícil, é uma perguntinha difícil. Perguntinha final, que também quando eu li aqui eu falei, rapaz, olha só que pergunta interessante, né? Como não ter medo de morrer? Pessoal, é pecado ter medo de morrer? Não. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou casado, com uma esposa muito jovem, muito inteligente, muito bonita, muito feliz, uma bênção, minha companheira, a amo. E tenho 2 filhos, um de 8 anos e um de 1 ano e meio. Eu não quero morrer. Por quê? Porque eu tenho uma família para cuidar aqui. Claro que acima de tudo quem cuida é Deus. Mas eu não quero deixar 2 crianças órfãos. Então eu me preocupo com a questão da minha saúde, com a questão da minha longevidade, porque eu quero usufruir a minha família e quero cuidar dela. Eu não tenho medo do que vai vir depois que eu morrer, porque a nossa esperança está em Cristo. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, não é medo de morrer pela morte em si. E é isso que você tem que entender. Você não precisa ter medo da morte. Você pode não querer morrer tão cedo. Isso aí tá sossegado, isso é legal, né? Ai, tô doido pra morrer, né? Porque a gente sabe que a gente vai pro céu. E lá na igreja eu já fiz isso várias vezes brincando. Quem crê na salvação? Amém. Quem quer ir pro céu? Amém. Quem quer ir pro céu hoje? Ninguém quer ir pro céu hoje. Se você tem um pânico da morte, é porque talvez você ainda não tenha convicção da sua salvação. Agora, se você tem um medo de morrer pelo sentido de deixar sua família, tudo bem, isso não tem problema nenhum. Este foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o like também, ajuda demais. Compartilha com todo mundo, porque isso faz o nosso canal, ó, crescer e a gente tá crescendo, tá joia? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos pra você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.